Bom, eu vou aqui fazer uma análise do Bitcoin, o que é que a gente pode esperar, né? Baseado em uma análise gráfica. Como vocês podem ver aí, a gente está aqui no gráfico semanal do Bitcoin, né? Onde a gente consegue ver aqui como foi o resultado do Bitcoin desde lá 2020 para cá, né? Então vocês veem que 2020 ele subiu, 2021 ele deu uma crescida no final de 2020 para 2021 ele subiu, né? Depois deu uma queda, subiu de novo, bateu mais ou menos no mesmo topo, formando esse M aí que vocês podem ver, né? E isso é um padrão de ativos que, né, é uma indicação do que pode acontecer. Quando ele sobe, bate um topo, dá uma descida, uma correção e vai para o mesmo topo, né, isso pode indicar que ele esteja fazendo uma reversão e esteja fazendo a outra perna do M aqui. Então, isso é uma confirmação de que o Bitcoin, né, segue esses princípios, né? Então, lá para 2023, 2022, ele, mais ou menos na metade, ele caiu, fez uma pequena consolidação aqui embaixo, né? E a partir de meados de 2023, ele começou a subir, né? E ficou aqui, atingiu o topo aqui do M anterior, era uma resistência aqui muito forte, ele ficou aqui por um tempo, bastante tempo, quase 8 meses aqui, né? Aí deu uma correção para baixo e de repente ele explodiu, rompendo essa consolidação aqui. Quando vocês veem aqui esse retângulo, né, azulado, isso é chamado de consolidação, né? Onde o Bitcoin ali ele fica trabalhando ali nessa faixa, certo? E aí ele ficou aqui trabalhando nessa faixa. Você vê que essa consolidação vem do final de 2020, meado de 2020, né, até quando ele estourou aqui, né, para cima essa consolidação em, em meados pouco mais de agosto por aí de 2024, né, ele estourou. O que é que acontece quando ele estoura uma consolidação desse retângulo, esse retângulo mais baixo aqui, o primeiro, da esquerda para a direita? Ele pode ser um falso rompimento, né? E aí, ou ele pode, né, trabalhar numa consolidação que chama do clone de consolidação. Quer dizer, se a amplitude dessa primeira consolidação estava entre 15 mil e 60 mil, né, que isso dá uma faixa aí de 45 mil, né, então a gente pode esperar que ele duplique, né, que ele agora nessa nova consolidação que ele vá, né, formar, ele atinja mais ou menos esse mesmo ah, range, né, esse mesmo padrão. Então, 60 com 45 iria mais ou menos para 105 mil, não é isso? Se bem que não é 60 redondo aqui, é quase 70, né? É porque eu não consigo enxergar aqui porque está muito pequena a minha tela. Mas é aqui, nessa linha, na linha de interseção aqui entre esses dois retângulos, né? Então, se aqui é 80, aqui deve estar em 74 por aí, que é mais ou menos essa resistência aqui que se formou aqui em 74 mil, 76 mil por aí. Então, 76 mil, né, com 45, que é o range né, que é a faixa da consolidação anterior, né, a gente chegaria aí numa faixa de 121 mil, que foi mais ou menos o que ele fez, né?
Que foi exatamente o que ele fez. Quando ele chegou aqui e atingiu aqui o topo histórico dele, a máxima histórica de 126 mil. Você vê que está exatamente numa consolidação. Ele começou a trabalhar numa consolidação da mesma amplitude da consolidação anterior para cima, né? E aí ele entrou nessa nova consolidação, deu uma corrigida para baixo aqui assim, em abril, maio de 2025, subiu, atingiu seu topo aqui, né, em outubro, setembro, outubro de 2025, e aí ele começou, né, a cair. O que é que a gente observa aqui também nesses padrões aqui? Quando vocês veem aqui esse canal paralelo aqui, ascendente do lado direito, né? O que é que acontece? Ele aqui estava numa tendência de alta, né? Então você vê porque os topos são mais altos do que os fundos do gráfico. Então se você pega aqui o topo, né, você vê que todos os topos são mais baixos que os fundos, então isso mostra que ele está numa tendência de alta. Aí então quando vocês veem aqui, né, mais ou menos em novembro de 2025, quando ele rompeu aqui, ó, para baixo aqui, esse canal ascendente, né, são essas duas retas paralelas inclinadas aqui, ascendente, né, então ele deu uma indicação de que ele estava revertendo o movimento. Então ele caiu, aí depois ele voltou a subir de novo. Quer dizer, poderia ele voltar isso aqui ser um falso rompimento, ou então ele estava dando aqui uma correção para voltar a cair de novo, e foi o que ele fez. Então ele quebrou aqui o ciclo de alta justamente aqui nesse ponto, quando ele quebrou aqui a primeira vez e confirmou a tendência, fazendo esse teste aqui. Ele deu a correção para cima e depois voltou para baixo de novo. E aí o que é que acontece agora, atualmente? Pronto, ele rompeu de novo essa consolidação, a do retângulo mais alto aqui, né? Ele rompeu para baixo aqui agora, né? Em 2026 já. Né? Ele rompeu para baixo aqui. Isso pode ser o quê? Pode ser um falso rompimento, né? Ele pode retornar aqui, né? E voltar a subir. Mas o que é que está mais indicando aqui é que ele está agora numa tendência de baixa. Ele reverteu esse canal aqui que era ascendente, ele agora começou um canal descendente aqui, confirmou que ele reverteu, agora ele está num bear market, né, o mercado dos ursos. Então ele está numa tendência de baixa, né? E aí o que é que ele pode fazer? Se você vê lá no início, lá em 2020, 21, 22, ele mostrou que ele obedece aí alguns padrões desses mercados de ativos, né? Ele fez aqui o M. Né? Se vocês verem aqui, forma um M aqui no lado esquerdo aqui do gráfico, forma um M. E aí no último aqui, já aqui no segundo, já entre esse retângulo mais baixo e o retângulo superior, vocês veem que eles estão fazendo aqui um padrão de cabeça, ombro, cabeça e ombro. Né? E esse ciclo mostra que ele pode ser analisado de duas formas. Ele pode ir para um fundo, né, voltar para esse valor aqui de 74 mil, que era essa resistência aqui, forte demais essa resistência. Né? Ele pode ficar aqui, que seria essa perna aqui do M, né? Ou ele pode descer até o fundo dessa primeira consolidação aqui, que era o valor de 15 mil. Certo? Então, quer dizer, o Bitcoin não está num momento muito forte, não. O Bitcoin é um ativo que é muito volátil. Né? O que acontece nessa segunda perna do M aqui, onde ele desceu do topo até aqui o pé do M, isso deu uma desvalorização aqui de mais de 70%. Então, se você pegar 70% de desvalorização em cima dos 126 mil do topo que ele atingiu, né, onde é que ele pode chegar? E pode chegar até mais, claro, mas que previsões
né? Pode ser um pouco acima, um pouco abaixo, ele fica mais ou menos ali na média. Mas 126, 70% de desvalorização, ele cairia para uma faixa de 37 mil. Mas na verdade ele pode vir aqui para esse fundo dessa primeira consolidação aqui, de 15 mil. Então, quais seriam as próximas faixas do Bitcoin se ele continuar nessa tendência de queda? Né? Ele pode sentir uma dificuldade aqui de quebrar essa primeira resistência, que é os 74 mil, né? Que vocês podem ver aqui, ó, que ele teve resistência aqui nas duas pontas do M para cima. Ele bateu ali perto dos 74 e voltou. Né? Na verdade, foi 67 mil aqui. Né? Mas quando a gente fala, né, em análise gráfica, a gente não pode falar em valor exato. Né? Então, um valor, uma faixa ali. Então, o 74 está dentro dessa resistência. Depois ele desceu aqui no M, né? E depois subiu de novo. Vocês veem que ele teve dificuldade de ultrapassar essa faixa aqui dos 74 mil. Né? Você vê que ele bateu nela e voltou, bateu e desceu aqui. Uma, duas, três, até que na quarta vez ele bateu e rompeu para cima. Né? Então ele teve muita resistência desse valor aqui. Então ele pode ficar nesse valor aqui entre 70, 74 e 60 65, 60 até. Né? Esse fundo aqui ele bateu 58 mil. Então ele pode ficar aqui trabalhando entre 58 e 74 um bom tempo. Né? Até aqui nesse número um aqui, né? A gente não sabe quanto tempo é, mas pode passar aí 6 meses, 8 meses, ele pode romper para baixo rapidamente, mas pode ter uma dificuldade para romper, para depois começar a descer de novo. Ou como ele pode ter dificuldade para romper essa resistência dos 74 mil e subir. Mas se você vê o gráfico, esse gráfico, ele está fazendo um padrão mais ou menos muito similar, né? Se você espelhar aqui a ascensão do Bitcoin de 2023, né, de meados de 2023 até o ano passado, ele subiu de uma forma que ele está mais ou menos parecendo que vai descer da mesma forma. Né? Você vê, é o gráfico cabeça, ombro, ombro, cabeça e ombro. Né? Então você vê, ele tem um platô aqui nos 74 mil, tem duas faixas aqui um pouco mais altas, né, que foi em torno dos 100 mil que ele bateu aqui, né, e desceu de volta para 80 mil, depois que ele subiu. E aqui, de novo, aqui ele bateu, só que ele bateu mais rápido aqui. Ele caiu do topo que ele atingiu, ele caiu para, né, para esse valor aqui, do que eu não consegui enxergar, mas é em torno de 80 mil, voltou para os 100, né, para a faixa dos 100 mil, e agora ele caiu e está trabalhando aí nessa faixa de 70 mil, 68 mil. Então, quais são os alvos do Bitcoin? Ele pode isso aqui, nesse segunda consolidação, nesse retângulo aqui superior, ele pode, esse rompimento para baixo aqui pode ter sido um falso rompimento e ele pode começar a subir aqui, certo? Como ele pode, né, passar um bom tempo aqui nos 74 mil, né? E nessa faixa de 74, 68, 76, 66, entendeu? E aí ele pode vir aqui para os 15 mil, mas ele pode chegar aqui primeiro nesses 35 mil, 36 e ficar também um tempo, que é uma outra resistência que ele tem aqui. Não é tão forte feita essa de 74 mil, mas é. Certo? Então esses aí são os alvos do Bitcoin, que na minha perspectiva ele está numa tendência de baixa, tá num bear market quando a gente vê esses bear market geralmente dura bastante tempo. Se você vê aqui o segundo topo do M aqui, quando ele começou a descer, até ele voltar para o mesmo valor aqui desse topo aqui do M, isso foi do início de 2022 até 2024. Ele passou 2 anos para chegar aqui no mesmo valor. Né? Então, você vê que é um ciclo que pode demorar bastante. Então, ele está nessa tendência de baixa
Eu acho que ele pode passar aí bastante tempo. Pode não, pode ser mais rápido, né? Ele pode realmente ter rompido aqui essa segunda consolidação e começar a subir de novo. Mas como ele né, mudou o padrão, ele estava no mercado de alta, né, um mercado do bull market aqui, nesse canal paralelo ascendente aqui. Ele quebrou esse canal, reverteu a tendência para baixa. E eu acredito que ele vai passar um bom tempo aí agora em baixa e pode passar um ano, 2 anos, 6 meses, um ano, 2 anos. Bitcoin, como é muito volátil, ele é sensível para qualquer, né, uma notícia, alguma adoção por algum país como uma moeda, né, legal, ou mesmo, né, alguma empresa começa a aceitar né, pagamento com Bitcoin. Então, todas essas notícias, tudo que é tipo de notícia pode fazer com que o Bitcoin tanto suba como desça, né? Então, a minha previsão aí para o Bitcoin é uma previsão não muito boa, não. Pelo menos no momento agora, o que eu enxergo é que ele vai, isso não, esse rompimento aqui dessa consolidação superior, para mim isso aqui não foi um falso rompimento, ele vai continuar, vai passar aqui um tempo nesse nível aqui, nesse nível que ele está hoje aí, né? E vai testar e aí a gente vai ver o comportamento, mas eu acredito que ele vai fazer o mesmo padrão aqui como ele nesse M aqui, ele obedeceu essa lei gráfica aqui do M, né, que é dois topos e ele volta aqui para o valor mais ou menos que ele começou o M. Você viu? Quando ele começou o M aqui, na esquerda desse gráfico, né, você vê que ele estava em 15 mil. Aí ele subiu, foi lá para 60 mil e pouco. Aí ele desceu, deu uma correção, voltou de novo e atingiu a máxima naquela época, né? E depois ele voltou aqui para o pé do M de novo. O pé do o primeiro pé do M aqui, que foi quando ele subiu, para o segundo pé do M foi quando ele desceu. Ele voltou para o mesmo lugar. Praticamente ele voltou para o mesmo lugar, né? E é o que ele pode fazer agora, fazendo essa na análise gráfica, né? Claro que isso não é uma certeza, isso não é um, né, uma previsão tipo baseada, não é 100%, isso é uma previsão gráfica que pode acontecer e não pode, são as possibilidades para o Bitcoin, né? E cada um né, que cuida aí das suas operações de compra e venda, né, que trabalhe da melhor forma analisando esses dados, né? Sempre eu acho que risco tem que ser calculado, né? Você não pode tomar risco sem calcular quanto você aceita perder, né? Quanto você e qual é o seu objetivo, né? Com o investimento nesse ativo, né? Mas então trabalhar aí com stop loss é sempre bom, botando uma folga aqui nesses nessas resistências, né? Que o gráfico mostra, né? Claro que se ganha dinheiro em mercado de ativo tanto na alta como na baixa, né? Quando você trabalha fazendo trade, tanto no mercado no bull market como no bear market, você pode ganhar dinheiro. Mas para quem é o investidor tipo holder, né, que quer, né, manter Bitcoin e ter o Bitcoin como uma reserva de mercado e tal, então pensam diferente, compram e mantêm os holders, né? Mas quem trabalha com trading, né, no mínimo tem que conhecer esses mínimos conceitos aí de análise gráfica para poder basear suas operações, pelo menos em alguma coisa, não é em achismo, né? Aqui a gente vê que, né, tem fundamento nessa análise gráfica. Então, você pode fazer aí seus trades, né, baseados em algum tipo de informação que lhe dê alguma certeza, alguma confirmação que ele
tem a tendência de ir para aquele lugar. Para mim está muito claro aqui que ele está com, né, uma confirmação é que ele está numa tendência de baixa, né? E a segunda confirmação para mim aqui é que ele está aqui atendendo exatamente com dificuldade de romper essa resistência aqui que foi criada em 74, 72 mil. Então é isso aí. Eu acho que eu não sou um expert, mas tenho algum conhecimento aí nessa análise gráfica. Isso é o mais básico de análise gráfica. Eu não acredito muito naquelas teorias muito mirabolantes de análise gráfica. O cara parece que as pessoas ficam procurando uma maneira de justificar o que eles estão querendo, né? Então, eu não acredito muito em coisas muito mirabolantes, não. Mas esses básicos, assim, esses padrões básicos, que são consolidações, né? E essas indicações de tipo M, né? Esse M pode se tornar um W, né? Ele pode fazer esse mesmo movimento invertido. Ele cai, bate no fundo, dá uma corrigida, bate naquele fundo de novo e inverte a tendência e pode subir. Então, esses gráficos, esses desenhos tipo M, né, ombro, cabeça e ombro, isso tanto funciona para mercado que está subindo, como se você invertesse isso de cabeça para baixo, esse gráfico. Se inverter isso, você poderia fazer a mesma leitura, fazendo a leitura toda invertida. Então é isso aí que eu teria para dizer aí sobre o Bitcoin aí na data de hoje dia 11 de fevereiro de 2026. E, bom, mas esse gráfico aqui, esse gráfico é o gráfico do Bitcoin semanal e eu peguei esse gráfico no dia de ontem. Então, o dia de hoje não está aqui atingindo. Então, esse gráfico está em cima do dia 10 de fevereiro. Porém, parece que ele não se mexeu muito, né? O Bitcoin hoje, quando eu vi mais cedo, estava em 68 mil, na casa de 68. Então ele está aqui trabalhando nessa resistência aqui, nessa linha aqui de resistência, que foi a resistência que bateu os dois topos do M, depois ele chegou aqui em 2024, ficou bastante tempo para poder romper para cima e formar uma consolidação da mesma, né, do mesmo, é um clone aqui de consolidação. Você vê que a altura desse retângulo é igual à altura do segundo, né, que é a tendência. Ele trabalhou ali, ele só não atingiu aqui exatamente o topo literal aqui do segundo retângulo, mas ele foi quase lá, né? Então, como muitos traders, né, também usam essa análise gráfica para fazer seus trades, né, às vezes ele não chega porque o pessoal coloca a ordem de venda aqui antes desse topo aqui. Entendeu? E talvez por isso ele não tenha atingido, porque pessoas colocaram suas ordens de vendas, né, um pouco antes dele atingir esse topo aqui, para garantir, né, que vai fazer seu lucro. E aí ele não chegou lá em cima, mas ele chegou quase lá. Então, para mim, isso aqui está muito claro que são dois retângulos iguais. Pois é, pessoal, é isso aí. Vai ficar registrado aí para o futuro. Vamos ver se a gente, essa minha análise no futuro fez algum sentido ou não. Mas sempre relembrando que ele pode ter sido feito aqui uma falso rompimento aqui nessa consolidação superior aqui de cima, né, e voltar para esse retângulo superior aqui e voltar a sua trajetória de subida. Mas no momento atual ele está num bear market, ele está num momento de queda. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço aí para todo mundo e fiquem com Deus.